O pensamento tem poder, mas não adianta só pensar. No programa de hoje, fique por dentro da inclusão sociodigital com o professor Nelson Preto. E eu já estou aqui com o nosso convidado, o professor Nelson Preto, que também é diretor da Faculdade de Educação da UFSC. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. E como primeira pergunta, eu já gostaria de que o senhor falasse o que é tecnologia e como ela se relaciona com a educação. Tecnologia é tudo isso. Quer dizer, é de um telefone celular, da televisão, que as pessoas estão nos vendo, de um vídeo, de um lápis. Quer dizer, tecnologia não é só coisa sofisticada. Quer dizer, tecnologia é tudo aquilo que o homem inventa e cria a partir da pesquisa, da ciência, que tem como objetivo, o objetivo inicial, é facilitar a vida do homem. Agora, nem sempre isso acontece. Quer dizer, você desenvolve artefatos tecnológicos que muitas vezes prejudicam a vida do homem. Então, o fato da tecnologia ser uma criação humana, ser fruto da ciência, ser fruto da investigação de pessoas como você, como eu, como cada um desses meninos e meninas que podem estar nos assistindo, faz com que o aparato tecnológico ele ganhe uma dimensão muito grande, porque ele depende de nós sabermos utilizá-lo não só como operar, mas também o que a gente quer fazer com ele. Por isso, então, a educação tem um papel muito grande, porque ela vai poder trazer para dentro, vai poder possibilitar à meninada, que são os futuros adultos, compreender melhor que todas essas tecnologias vão depender muito fortemente daquilo que a gente quer fazer com ela. Em última instância, de que sociedade a gente quer. Se é essa sociedade injusta, desigual, hoje que nós estamos vivendo, ou uma sociedade que tenha como valores, princípios, a questão da cidadania, a questão da cooperação, a questão da generosidade. Então, esta relação da tecnologia com a educação é uma relação muito forte, desde muito tempo. Não é de hoje só porque tem internet, porque tem televisão digital, porque tem telefone celular, porque tem essas coisas que a gente acha assim mais moderninhas, que tem uma relação forte da educação com a tecnologia. Ela sempre foi muito importante, essa relação, porque, em última instância, é uma decisão sobre o que fazer com todos esses aparatos tecnológicos que depende de cada um de nós, ou seja, depende da nossa educação. Agora, o acesso a essas tecnologias, o acesso a essa ferramenta que melhora a nossa vida, que é a tecnologia, ela é distribuída de forma desigual nos estados brasileiros. Eu queria saber qual a posição da Bahia em relação aos outros estados, no acesso, no aproveitamento da tecnologia. Essa aí, na verdade, você está completamente correto no raciocínio de que ela é distribuída desigualmente, mas ela é distribuída desigualmente, como desigual é tudo o resto na sociedade. Então, no fundo, o que nós estamos vendo acontecer com o acesso à internet, por exemplo, às televisões, a todas essas tecnologias que a gente está chamando de tecnologia de informação e comunicação, para não confundir com essas outras tecnologias que estão aí, como um carro, por exemplo, é que elas estão reproduzindo, exatamente a mesma pirâmide social que nós temos em relação a todas as outras coisas. Mais ou menos 10% da população detém 90% da riqueza do país, e o resto é na pobreza que a gente conhece. Os dados recentes mostraram que nós temos aqui na Bahia 50 milhões de famintos. Quer dizer, eu não consigo dormir tranquilo sabendo que tem ao lado da vida da gente, aqui em volta da universidade, em volta da escola de cada um, uma quantidade tão grande de pessoas passando fome. Então, as tecnologias, de certa forma, elas também estão reproduzindo isso. O que é curioso no dado é que, exatamente pelo fato de nós estarmos tendo vários programas, como da Prefeitura Municipal, como do Governo do Estado, como do Governo Federal, de chamada inclusão digital, nós estamos vendo crescer o número das pessoas das classes C e D presente na internet. Isso é muito positivo. Nós temos aqui na faculdade o nosso tabuleiro digital. Quer dizer, o tabuleiro digital é um móvel próprio baiano, feito para dar acesso à população. Inicialmente ele foi pensado para dentro da faculdade, mas agora ele está sendo usado por toda a população. A todo mundo.
livre acesso à internet. Claro que isso tem contribuído para o crescimento do número de jovens das classes C e D, que são as classes mais pobres, que estão tendo acesso a essas tecnologias. Isso é muito bom, precisamos incentivar. Precisamos ter que as escolas, que as diretoras, que os diretores das escolas tenham possibilidade de contribuir para que a meninada e os professores tenham um acesso mais intenso a essas tecnologias. Tá certo, deu pra ver como é que a gente começou. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo, enquanto você fica com um pouco da história aqui da Faculdade de Educação da UFBA. Estamos de volta com o Tô Sabendo, que hoje fala de Educação e Tecnologia, com o diretor da Faculdade de Educação da UFBA, professor Nelson Freire. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente de uma das mais recentes relações da tecnologia com a educação, que é justamente o ensino à distância. Gostaria que o senhor falasse um pouco do ensino à distância e de como ele pode ajudar a suprir determinadas carências do nosso sistema de ensino. Esse, Caetano, eu acho que é um tema que está super atual aí, todo mundo fala sobre ele, e ele é uma questão muito importante para a educação, por várias razões. Quer dizer, a primeira é porque com o ensino... Primeiro, a gente ter claro que o ensino à distância não é uma novidade. O ensino à distância é algo muito antigo, que tem a ver desde o século passado. Na verdade, a história do ensino à distância vem do século retrasado, a partir do envio de material para as pessoas estudarem pelo correio, né? Então, hoje esse tema voltou muito fortemente, claro que por causa da internet, por causa da possibilidade que a gente tem de, estando na sua casa, desde que você tenha a conexão, claro, né? Ou estando na sua escola, ou estando na sua empresa, você ter acesso a um computador e, a partir do acesso a esse computador, entrar em determinados sítios que oferecem determinados cursos para que você possa seguir. Mas aí nós temos vários problemas. Primeiro, não podemos cair na ilusão de que o ensino à distância vai resolver todos os problemas. Ou seja, de que tudo vai poder ser, toda a educação vai poder acontecer com cada um sentadinho no seu escritório, na sua casinha, sozinho, estudando determinadas coisas. E por que isso não pode ser assim? Por várias razões. A mais importante delas, porque tem uma coisa muito importante na educação, que é esse olho no olho, eu para você, eu com quem está lá do outro lado, que é essa coisa do contato, da interação entre as pessoas, da socialização. Então, nisso, a escola tem um papel fenomenal nessa questão, porque a escola é essencialmente um espaço de juntar a galera, de juntar todo mundo. Por isso que a turma gosta tanto do recreio, do intervalo, que é no momento em que as coisas acontecem fora da sala de aula. Então, esse é um espaço que vai ser importante, mesmo com todo o desenvolvimento das tecnologias, onde a gente cada vez se sinta mais ligado, mais próximo, por causa da televisão digital, por causa da internet de alta velocidade, blá, 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 blá. Mesmo que isso avance, eu ainda acredito que a gente vai precisar muito fortemente da escola e do professor. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa, quando a gente fala sobre educação à distância, temos que pensar que, em última instância, o que a gente está conversando é sobre educação. Então, educação à distância nada mais é do que educação, do que escola, só que usando tecnologia. Então, hoje, cada vez mais, para nós aqui da Faculdade de Educação, quando a gente fala em educação à distância, a gente está falando das mesmas questões teóricas, das mesmas questões conceituais de como a gente fala de educação. Então, não podemos transformar a escola presencial em distribuidora de informações, não podemos transformar a educação à distância em distribuidora de informações, não podemos fazer com que a escola seja centrada apenas em conteúdos formais, não podemos fazer com que a educação à distância seja apenas centrada em conteúdos formais, e por aí vai. Quer dizer, o que eu quero dizer é de que todas as questões que estão ligadas a isso que hoje é chamado educação à distância, essa febre da educação à distância, na verdade, são as mesmas questões que a gente sempre discutiu a vida inteira sobre educação. Que a educação não pode ser mercadoria, que a educação tem que tratar da cidadania, que a educação tem que valorizar cada menino, cada menina desses que está na nossa escola pública, que estão nos nossos bairros da cidade, que são produtores de cultura e não mero consumidores. Eu costumo brincar muito e
e uso umas certas relações com o que Paulo Freire é um famoso educador brasileiro, muito importante para todos nós da educação, chamava de educação bancária, quer dizer, aquela educação como se fosse uma forma de encher a cabeça do menino com informação. Então, a gente tem que fazer uma crítica muito forte a essa ideia da educação bancária. O que a gente observa é que hoje a escola, ela traz os elementos que são diferentes na sociedade, as culturas diferentes do negro, do índio, do homossexual, do pobre, do rico, do que usa piercing, do que não usa piercing, apenas como uma ilustração para que depois todo mundo saia igual. Isso é péssimo. Isso é a pior coisa que a escola pode fazer. Quer dizer, essa coisa da mesmice, né? Então, tudo é padronizado. Oh, que saudade a gente tem. E os meninos não devem lembrar disso, mas nós que somos um pouquinho mais velhos, quando a gente lembra dos abrigos de ônibus em Salvador, cada um com uma carinha diferente. Quando lembra das festas de largo, cada barraca com os banquinhos coloridos diferentes, onde tudo virou padronizado, tudo é padronizado, o ponto de ônibus é padronizado, a comida do hambúrguer é padronizada, a roupa é padronizada, nós nos vestimos tudo igual. Então, isso é muito ruim, isso é muito ruim. Como eu disse a você, há pouco tempo eu estive no exterior, e o que a gente vê por um projeto que nós temos aqui, de intercâmbio de estudantes de graduação. Nós vamos, nos próximos anos, estar mandando mais estudantes de graduação, futuros professores, para a Suécia. Já mandamos, temos agora estudantes dos Estados Unidos, estudantes da nossa escola, estudantes de uma universidade pública que vão fazer experiências em outros países para serem professores mais planetários, para conhecerem o mundo inteiro. Quando a gente vai nesses outros países, o que a gente observa? Tudo igual. Tudo igual. Quer dizer, nós estamos todos entre aspas, inseridos nessa chamada globalização, que eu acho uma porcaria. Se a globalização é para deixar a gente igual ao que é o americano, igual ao que é o sueco, eu não acho que isso vale a pena. Ela não é nem globalização. Não, é mesmice. Por exemplo, eu estava caminhando pelas ruas na Suécia, e aí vinham os meninos de skate. Se eu tivesse um branco ali e olhasse, eu achava que eu estava no Brasil. Porque eles estavam com as mesmas calças jeans, no mesmo estilo de corte, com os mesmos skates, fazendo os mesmos movimentos. Eu digo, mas e cadê os meninos de lá e cadê os meninos de cá? Então a gente vai perdendo isso, e a escola tem um papel fascinante, porque a escola tem que recuperar toda essa dimensão da cultura de cada um, do carrinho de madeira que a gente constrói. E claro, você não vai, e aí é um saque da educação, você não vai defender para o filho dos pobres apenas os carrinhos de madeira, mas você não pode deixar ele acabar. Então você tem que fazer a troca da tecnológica. Ele vai receber carrinhos sofisticados, mas vai continuar a produzir carrinhos de madeira. Porque o carrinho de madeira é uma tecnologia. Ele construiu. Aquele menino que sai vendendo o cafezinho com aquele carrinho das garrafas cheias de alto-falante, ele tem ali uma tecnologia fascinante. O nosso amigo Robertinho aqui na frente, que tem toda uma tecnologia para fazer uma rádio dentro no ponto de ônibus. Então, essa mistura de culturas é fundamental, e é fundamental que a escola fortaleça isso e não busque deixar tudo no igual. Estamos de volta com o Tô Sabendo, que hoje te conta quase tudo sobre educação e tecnologia, com a presença do professor e diretor da Faculdade de Educação da UFBA, Nelson Preto. Professor, agora eu queria falar de uma ferramenta da tecnologia também, que nesses últimos anos se espalhou como uma praga, que é o Orkut. Eita! Eu queria que o senhor falasse pra gente até que ponto ele atrapalha e até que ponto ele ajuda na educação. Esse é que dúvida que você ia me perguntar isso, né, Caetano? Todo mundo fala sobre isso, todo mundo quer falar sobre isso com os educadores, porque a gente tem sempre uma ideia de que, de novo a gente volta àquele começo de conversa, se a tecnologia é criada pelo homem. O Orkut foi criado exatamente para favorecer a sociabilidade das pessoas. Só que algumas pessoas se apropriam dessa tecnologia, como outras se apropriaram durante o tempo da fusão nuclear e fizeram uma bomba atômica para matar gente, certo? Então se apropria da tecnologia para fazer coisas que elas não teriam coragem ou não teriam possibilidade de fazer
se fosse diretamente cara a cara com as outras pessoas. Então, essas ações que são feitas no Orkut, que são caracterizadamente consideradas como ilegais, têm que ser punidas. E acabou a novela sobre o Orkut. Não tem que ter muita... nós da educação, às vezes, exageramos demais em determinadas questões que não há necessidade de se criar um drama tão grande em torno disso. O que é fundamental é a preparação do jovem para o uso das tecnologias, como preparação do jovem para qualquer coisa. Então, nós precisamos ter claro de que um menino que fica 24 horas na frente de um computador é um alucinado. Não pode. Da mesma forma que aquele que fica 24 horas tomando banho no rio, está em contato com a natureza, é um alucinado. Quer dizer, a vida da gente, ela é da mesma forma que se ele ficar 24 horas lendo um livro. Você me entende? Quer dizer, nós temos que entender que qualquer tipo desses exageros são exageros que os pais têm que interferir, que os professores têm que interferir. Por quê? Porque não há possibilidade de você ter uso de nenhuma tecnologia e de nenhuma ação na sociedade onde você não tenha intensificado a relação entre pais e filhos, entre professores e alunos. Nesse sentido, eu sempre digo, e tenho insistido isso ao longo de tudo que escrevo e que digo aqui na faculdade e em palestras para professores, dizer, cada vez mais essas tecnologias estimulam o diálogo entre pais e filhos e entre professores e estudantes. E isso é fundamental, quer dizer, se nós não compreendermos que nós temos que ter todas essas tecnologias a serviço da educação e como uma possibilidade de novos projetos de educação, nós não vamos conseguir avançar sobre isso. Perfeito. Agora eu gostaria de convidar o senhor e a galera de casa para assistir a uma super matéria sobre inclusão sociodigital no Cidade Educadora. Não dá para imaginar a vida sem tecnologia. Ela está presente em todos os lugares. Em caixas eletrônicos, no trânsito, nos eletrodomésticos e até no celular. Foi pensando nisso que a SMEC criou o projeto de inclusão sociodigital. E quem conta pra gente é Cláudio Silva, que está aqui comigo. Como é que funciona esse projeto, Cláudio? O projeto consiste em dar oportunidade à comunidade de desfrutar desse novo conhecimento que é proposto pela era digital. A Secretaria da Educação, em parceria com o Instituto Stefanini, iniciou em setembro do ano passado um programa que hoje já atinge 35 escolas. Através desse programa, nós damos treinamentos de tecnologias diversas, como o Word, Excel, o Windows e também teleatendimento e reparos de computadores. A comunidade ela pode contar com o espaço físico que a escola dispõe aos finais de semana, no caso dos centros de inclusão digital, e durante toda a semana nos telecentros. Nós temos hoje 6 telecentros e 29 centros de inclusão digital. Procuro, mas não consigo saber como você faz pra ser você. Quanto tempo eu... A comunidade agradece e sabe que para aprender não tem idade. Tem grande importância, sim. Muita gente aqui está aprendendo muito. No meu caso é diferente. Estou usando como diversão, como lazer, para a internet, para outros documentos que eu arquivo e guardo. Se eu aprender alguma coisa, tirar de proveito. E tem sido importante para mim. Que hoje é fundamental se ter um conhecimento da tecnologia da informação para se obter um espaço no mercado de trabalho. Então a Secretaria está cumprindo o seu papel. Viram aí que iniciativa, não é? Professor, o que é que o senhor acha de uma atitude como essa? Isso é muito legal. Claro que a gente sabe que é difícil, que não é simples, a questão da violência, a questão da segurança, mas ou isso faz parte do nosso espírito, do nosso projeto, do nosso desejo de futuro, ou nós vamos continuar com as escolas, com as casas todas fechadas, trancadas. Então é muito legal abrir as escolas, é muito legal a comunidade interagir muito fortemente. Nós fazemos isso aqui na escola, na Faculdade de Educação. Nós temos essa perspectiva de atuar muito fortemente com a sociedade, não só através do nosso projeto dos tabuleiros digitais, mas todas as nossas ações. Então isso é muito importante e acho muito legal esse tipo de projeto que abre a escola e associa as diversas idades.
E é justamente sobre a Faculdade de Educação que eu gostaria de fazer a minha última pergunta. Gostaria que o senhor falasse dos trabalhos da faculdade e como eles podem ser aplicados na sociedade. Bom, a Faculdade de Educação, ela é uma faculdade que tem como missão fundamental investigar os temas da educação e formar professores. Então, nós temos uma ação política dentro da universidade, dentro da sociedade, que é numa defesa intransigente da universidade pública e do ensino público em nosso estado, em nosso país, no planeta. Então, o conjunto de professores, nós somos da ordem de 100 professores e de 30 e poucos servidores, tem como compromisso, nós temos um compromisso com a sociedade de defender esse patrimônio que é a universidade pública. E fazemos isso cotidianamente, em cada sala de aula, nos tabuleiros digitais, na nossa rádio, na internet, no uso do software livre, na produção de materiais, na apresentação de artigos em congresso. Então é quase que uma alucinação que a gente tem em defesa da universidade pública e do ensino público. E por que isso? Porque a gente acha isso fundamental. Se uma sociedade só vai ter autonomia, o cidadão só vai ser um cidadão pleno se ele tiver acesso a um ensino público de qualidade, com professores bem formados. E nós formamos parte desses professores que atuam na Bahia. Então nós temos hoje aqui um curso de pedagogia, um curso de ciências naturais e um curso de educação física. Além desses 3 cursos, nós atuamos praticamente formando na parte pedagógica com todos os professores que são formados pela UFBA, de física, de história, de sociologia, enfim, de todas as áreas. Então, nossa atuação é muito forte naquilo que a gente chama do ensino, na pesquisa e na extensão. Existem diversas experiências que nós temos aqui, associando ensino, pesquisa e extensão, nos aproximando da comunidade. Esse é o nosso trabalho, esse, na verdade, é o nosso grande desafio. Nós temos uma alegria muito grande de participar dessa construção da sociedade, com todo esse conjunto, com toda essa comunidade, que constrói cotidianamente, esperamos, pelo menos, uma sociedade justa. E não uma sociedade mercadológica, igual a essa que está aí, que acha que tudo é possível de ser vendido e de ser comprado. Professor, nós do Tô Sabendo não temos nem como agradecer essa verdadeira aula que o senhor deu pra gente hoje. Muito obrigado. Nem eu. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. E para fechar... Com educação e cultura tô sabendo que conhecimento é leitura, tô sabendo de história, arte e preservação, ecologia, meu planeta, vou fazendo a lição, tô sabendo. Com educação e cultura tô sabendo que conhecimento é leitura, tô sabendo de história, arte e preservação, ecologia, meu planeta, vou fazendo a lição. Tome ciência, viva a história, África, Bahia, faça coisa certa em prol da cidadania. Minha escola é 10, conhecimento a meus pés, filho na Gonagá da Bahia és. Berço da arte, museu, cidade, preservar a cultura, o museu faz sua parte. Educação sabendo, preservação fazendo, transformação querendo, em busca da informação vou lendo. Tô sabendo, lição de casa é na prática, química em ação, português ou matemática, história, física, geografia, cultura do mundo e biologia, dentro e fora da sala, buscando a sabedoria. Tô sabendo, tô sabendo. Tô sabendo, com educação e cultura tô sabendo que conhecimento é leitura, tô sabendo de história, arte e preservação, ecologia, meu planeta, vou fazendo a lição. Tô sabendo, tô sabendo.